Fala galera, seja bem-vindo. Vamos a iniciar, tá? Vou fazer um mini curso para vocês de matemática básica. Você que tem dificuldade, tá? Você que faz o fundamental, o ensino médio, esse mini curso é essencial e muito importante mesmo para você que tem dificuldade. E com certeza a grande maioria dos alunos tem muita dificuldade na parte de matemática básica, tá certo? Não é que não é que seja matemática básica, seja fácil, tá certo? Muita gente associa essa parte de básica ser fácil, mas na realidade a gente pode até complicar, tá certo? Envolvendo as operações básicas. Então vamos lá, o que eu vou ver? Qual é o nosso cronograma? Nessa aula, na aula de hoje, a gente vai ver as operações básicas. Vocês vão ver, vou trazer aqui 4 questõezinhas, tá? E em cima dessas questões a gente vai revisar várias operações e também eu vou trabalhar a parte de interpretação, tá certo? Aqui dentro. Todas as aulas vai ter, a gente vai trabalhar em cima de questões e das questões a gente vai puxando o conteúdo. Isso que é massa, tá certo? Então vamos lá. Aula 1, aula de hoje, operações básicas, tá certo? Aula 2, regra de 3, proporção. E aí eu vou trazer interpretação de problemas, situações problemas. Cara, quem vai fazer o Enem 2021, esse mini curso tá show de bola para você. Você vai ver que vai te dar um norte muito legal na hora de você resolver as questões do Enem. E no final, tá certo? No final eu vou trazer questões do Enem, tá certo? Vou misturar das questões do Enem passado e aí a gente vai comparando com as questões do Enem atual. Vocês vão perceber que o Enem segue um raciocínio, tá certo? Ele não quer te exigir grande profundidade de conteúdos. Ele quer que tu saiba a parte, domine muito a parte de matemática básica e saiba interpretar situações problema. Isso que é legal. Então, aula 3, a gente vai ver geometria, os conceitos básicos, tá certo? A gente vai dar uma passeada em vários conteúdos de geometria, tanto plana quanto espacial, que o Enem gosta de cobrar mais, tá certo? E na aula 4, a gente vai ver trigonometria básica. Então vocês veem que são 4 aulinhas do nosso mini curso de matemática básica, muito bacana mesmo, tá certo? Então vamos lá, aula 1, operações básicas. Então vamos lá, olha que legal, trouxe aí a primeira questão para a gente resolvê-la, tá certo? Então vamos lá, ó. Nessa primeira questão, o que eu tenho? O valor da expressão A2 menos B3 dividido por A elevado a B mais B elevado a A para A igual a 2 e B igual ao quê? A menos 1. É um número que está compreendido entre quais inteiros consecutivos? Olha aí, galera. Você estava esperando, né, uma coisinha bem simples. 1 mais 2, 2 mais 3. Não. A gente vai forçar a interpretação de vocês em cima do conteúdo de operações básicas, tá certo? Então vamos lá. Qual é o lance aqui? Qual é o lance dessa questão aqui? Então vamos lá. Qual é o lance aqui desta questãozinha aqui? Então vamos lá. O que vocês vão perceber? Ele diz assim, ó, ele diz que o A vale 2. Então, onde tiver A, vocês vão substituir por 2, tá certo? E onde tiver o B, vocês vão colocar o quê? Menos 1. Beleza aí? Compreenderam a ideia? Então, a primeira interpretação é essa. Então, vamos jogar. A elevado a 2 no lugar do A, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2, tá certo? 2 elevado a 2 menos. Menos o quê? Ó? Coloca entre parênteses, porque toma cuidado. É a primeira observação que eu vou dizer aqui para vocês. Quando tem esse menos aqui, se tu não colocar entre parênteses, vai te confundir. Então, coloca entre parênteses, ó, menos 1, tá certo? É elevado ao quê? A 3, tá certo? Já a gente vai puxar aqui os conteúdozinhos, tá? Que eu quero que vocês tomem cuidado. A elevado a B, o A vale quanto? 2. E o B vale quanto? Menos 1. Mais B elevado a A. Bota entre parênteses, tá certo? Menos 1 elevado a A. O A vale quanto? 2. Pronto. Vamos agora descascar isso daqui, ó. Vamos descascar essa partezinha aqui. Então, vamos lá. Galera,
2 elevado a 2, beleza, eu sei que vale quanto? 4. Olha aqui, ó, detalhezinho. Quando eu tenho um número, o menos 1, elevado a um número ímpar, então vamos colocar aqui, ó, primeira OBSzinha aqui, ó. Primeira, vou botar aqui, ó, primeira OBS, tá certo? Vou botar aqui, ó, primeira observação. Quando eu tenho menos 1, se ele tiver esse número nzinho aqui, ó, esse número n, esse nzinho foi elevado a um número, Então vamos lá aqui, ó, a um número par. O que que eu tenho aqui, ó? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então o que que eu tenho? Eu vou ter duas possibilidades aqui, tá certo? Quando ele for elevado a par, a um número par, e quando ele for elevado a um número o quê? Ímpar, certo? Número ímpar. Professor, se ele for elevado a um número par, o que que eu tenho? Turma, se ele for elevado a um número par, por exemplo, menos 1 elevado ao quadrado, vai dar um valor positivo. Então, a primeira observaçãozinha aqui é o seguinte. Esse menos 1 elevado a um número par, ele fica o quê? Mais 1. Então, se liga aí. Coloca no teu caderninho, anota isso aqui. Menos 1 elevado a um número ímpar, por exemplo, 3, né? Vai ser o quê? Vai dar um número, conserva o sinal. Então, vai ser o quê? Menos 1. Então, se for par, troca o sinal. Se for ímpar, conserva o sinal. Pegou aí? Então, vamos lá. Vamos para a questão. Menos 1 elevado a 3 vai dar o quê? Opa, menos 1 é ímpar. Se é ímpar, então menos 1 elevado a 3 conserva o sinal. Vai dar o quê? Menos 1. Turma, professor, por que é que o menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1? Porque esse menos 1 vai ser multiplicado 3 vezes, ó. 3 vezes ele, tá certo? Então, ó, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 1. Então, você pode ir pelo decoreba ou pela parte de entendimento. Tanto faz, o importante é que você não erre mais, tá certo? Então, beleza, ó. Então, vamos continuar aqui. Turma, outra observaçãozinha, ó. Vocês vão... Por que que eu pedi para colocar entre parênteses aqui, ó? Porque vocês vão fazer o jogozinho de sinal, ó. Jogozinho de sinal. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Jogo de sinal. Menos com menos, aqui vai dar o quê? Mais. Então, volta aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, tá certo? Então, fica mais 1. 2 elevado a menos 1. Então, vamos lá. Segunda observaçãozinha, ó. Vou botar aqui, ó. Segunda observaçãozinha. Quando eu tenho um número, por exemplo, 2 elevado a um número negativo, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, tá certo? Esse menos está indicando o quê? Está indicando que se eu desmanchar ele, ele pode ficar o quê? Um número fracionado. Então, esse 2 desce, ó. Então, vai ficar 1 sobre 2. E eu vou repetir o expoentezinho dele, ó. No caso, é 1. Por exemplo, se fosse assim, ó. 2 elevado a menos 2, seria o quê? 1 sobre 2 elevado a esse númerozinho aqui, ó. 2 elevado a 2. Ah, professor, então quer dizer que esse menos está dizendo o quê? Ei, cara, tu pode descer. Então, ele diz aqui, ó, para esse 2, que ele pode descer. Quando ele descer, fica o quê? 1 sobre 2. E eu vou repetir o expoente aqui, ó. Tá certo? Se eu quiser voltar, por exemplo, se eu tenho assim, ó, 1 sobre 3 elevado a 2. Se eu quiser colocar ele na forma básica, né? Sem ser fracionado, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, esse 2 vai subir e vou colocar menos aqui, ó. Por quê? Porque o menos, ele tá te dizendo que ele pode se transformar na forma fração, de forma fracionada, tá certo? Então, pode ser na ida e eu posso transformar ele aqui, ó, na volta. O que que eu quero fazer? Eu quero transformar ele na forma de fração, porque fica melhor para mim resolver a expressão. Beleza? Então, tá aí, ó, segunda observaçãozinha. 2 elevado a menos 1. Você já sabe aqui, ó, que é 1 sobre 2. É a mesma coisa que 1 sobre 2. 2 a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Porque 2 elevado a 1 é 2, né? Beleza? Olha aqui, ó. Quanto é que vai dar menos 1 elevado a 2? Ó, menos 1, um número negativo elevado a um número par, vai dar o quê? Positivo. Ó. Só lembrar. Par, positivo. Par, positivo. Ó. Par, positivo. Beleza?
Bem tranquilão, né, aqui. Então vai ficar o quê, ó? Menos 1 elevado a 2 vai dar o quê? Mais 1. Aí fica beleza, ó. Mais 1. Jogo de sinal, mais com mais é mais. Então aí a gente descascou realmente aí. Agora vai ficar muito simples para resolver a expressãozinha. A ideia é essa, vai descascando, descascando, descascando. Chega no final, fica prontinho para tu resolver, ó. 4 mais 1 vai dar o quê? 5. 1 meio mais 1. Então vamos lá. 1 meio mais 1, ó. Aqui a gente vai resolver, essa fraçãozinha, tá? Então vamos relembrar aqui, ó. Vamos relembrar esse conceitozinho. Quando eu tenho 1 meio mais 1, o que eu vou fazer? Eu posso ir pelo MMC, né? O MMC aqui vale 2, aqui vale 1. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Quando não tem nada aqui embaixo, turma, quando não tem nada, é a mesma coisa que tivesse 1. 2 dividido para 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, beleza? Então vai ficar o quê? 1 mais 2 é 3, 3 sobre 2, tá certo? E também tem a regra do abraço. Se liga aí, ó. Então aqui eu já sei que ficou o quê, ó? 3 meios, tá certo? Vou pela regra do abraço. Como é a regra do abraço, ó? Presta atenção. Regra do abraço. Professor, como assim? Vamos relembrar aqui, ó, para quem nunca viu a regra do abraço. Como é essa regra do abraço, ó? A regra do abraço é o seguinte, é abraçar mesmo. A gente se abraça, ó. Então vai ser assim, ó, tem 1 meio mais 1, beleza? Quando não tem nada embaixo, é a mesma coisa que tiver, que tem mesma coisa como se tivesse 1, tá certo? Como é a regra do abraço, turma, ó? Bem de boa aqui, ó. Olha como é tranquilo. O que vocês vão fazer? Abraçar, ó. Abraça, abraça. Quando vocês abraçar, vão multiplicar. Então vamos lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, ó, esses números aqui da multiplicação fica em cima. Se eu abraço assim, eu também vou abraçar embaixo. Ó. 2 vezes 1, 2. Ó. 1 mais 2 é 3, então ficou 3 sobre 2. Pronto. Se não quiser lembrar esse negócio de MMC, MDC, beleza? Aí tu vai aplicar o quê? A regra do abraço. Lembrando, a regra do abraço só quando tiver o quê? 2, tá certo? Dois númerozinhos aqui, tá certo? Aí tu utiliza a regra do abraço que vai bem mais rápido, tá certo? Até de cabeça tu consegue fazer. Então, só nessa questãozinha eu já te dei muitas dicas, tá certo? Vamos resolver aqui, ó. Agora o final para a gente encontrar o resultado. O que foi que ficou, professor? Ó, ficou exatamente assim, ó. Em cima eu tenho 5 e embaixo 3 meios, né? 3 meios. Então vamos lá. Olha o que é que ficou. Ficou 5 dividido por 3 sobre 2, tá certo? 5 dividido por 3 sobre 2, ou seja, divisão da divisão. Como é que eu resolvo divisão da divisão? Vamos lembrar? Ó, quando eu tenho divisão da divisão, o que é que eu vou fazer? Vou repetir o primeiro, ó. Repete o primeiro, tá certo? E eu vou multiplicar o inverso do segundo. Como assim? O 2 vai subir e o 3 vai descer, tá certo? Então, repete o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, vezes o inverso do segundo é o quê? 2. O 2 sobe e o 3 desce, né? Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, fica o quê? 10 dividido por 3. Turma, 10 dividido por 3 é 3,3333, pontinho, pontinho. É assim? Qual dessas opções vai ser? Ó? Ele pergunta, é um número que está compreendido entre quais inteiros consecutivos? Ó, 3,33 ele é maior do que 3 e menor do que 4. Ou seja, esse número está compreendido entre 3 e 4. Resposta letra D. Tá certo? Legal, né? Então você já vira aí que nosso mini curso vai ser bem legal mesmo aí para você conseguir revisar, tá certo? A sua matemática básica. Olha a segunda está bem legal. Ela tem uma sacadazinha para resolver ela, tá certo? Então vamos lá. Segunda questão diz o seguinte: resolvendo a expressão numérica 5 mais 3, aí vai dizendo, obtém-se o quê? Galera, se liga só. O que eu tenho aqui, ó? Vocês vão resolver primeiro o quê? Parênteses, tá certo? Resolve parênteses, depois parêntese, depois o quê? Os colchetes e depois o quê? Chaves, né? Parênteses,
colchetes, depois o quê? Chaves, beleza? Agora, nas operações, quem é que eu resolvo primeiro? Eu resolvo raiz e potências, né? Raiz e potência, multiplicação e divisão, e depois o que? Soma e subtração, beleza? Raiz e potência, multiplicação e divisão, soma e subtração. Tem um raiz? Tenho, então vamos resolver ela? Vamos resolver primeiro as raízes, ó. Raiz e potência. Eu tenho raiz de 49. Turma, vamos lembrar, raiz de 49 vale quanto? 7, né? Então, vou ter o quê? Ó? Raiz de 49, ó, coloca 7. Então, aqui eu tenho 7 menos 7, tá certo? Vamos descobrir aqui o valor desse parênteses, ó. 7 menos 7 ficou o quê? 0. Ou seja, o que eu tenho aqui? Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui ficou o quê? Ficou 0. Então, na chavezinha aqui, ó, no colchete, melhor dizendo, nesse colchetezinho aqui, eu tenho o quê? Raiz de 3 menos 0, fecha o colchetezinho e elevado ao quadrado, ó. Percebeu aqui? Toma cuidado que esse 2 aqui está elevando o colchete, não é o parênteses, tá certo? Toma cuidado aí que esse 2 aqui está elevando o colchete, tá certo? Está elevando o colchete aí. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter o seguinte, ó. Raiz de 3 menos 0 ficou o quê? Raiz de 3. E tudo isso daqui é elevado o quê? A 2, tá certo? Ó, primeira observaçãozinha aqui, ó. Primeira observaçãozinha aqui. Então, tu percebe que na questão eu vou tirando as observações e aí tu vai anotando no teu caderno. Primeira observação. Quando eu tenho uma raiz elevado a um número, né? Elevado a um número. Como é que eu resolvo isso aqui? Tem a maneira direta, ó. Se é raiz quadrada, eu vou cortar esse 2 com a raiz. Então, fica o quê? 3. Vamos entender o porquê? Por quê, professor? Se eu tenho raiz de 3 elevado a 2, vai dar 3. Porque o raiz de 3 é a mesma coisa que o quê? Turma, 1 aqui e é raiz quadrada? Sim. O que eu vou fazer? Quem está por dentro, a regrinha, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora, ó, o 2 está o quê? Por baixo. Ou seja, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que o quê? 3 elevado ao meio. Beleza? Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa de 3 elevado ao meio. Se eu elevar ao quadrado, eu vou utilizar a regrazinha de quem? De potência da potência. Quando eu tenho potência da potência, as potências vão fazer o quê? Multiplicar. Então, na realidade, eu estou multiplicando 1 meio. Eu estou multiplicando 1 meio vezes o quê? Vezes 2, né? 1 meio vezes 2. Então, eu estou multiplicando 1 meio vezes 2, tá certo? 1 meio vezes 2 vai dar quanto? 1 meio vezes 2. Tranquilão, ó, corta, vai dar 1. Então, 3 elevado a 1 fica quanto? 3. Por isso que raiz de 3 elevado ao quadrado fica quanto? 3. Sacou aí a ideia? Então, vamos lá aqui direto para a questão, ó. Direto aí, vocês já pegaram a observaçãozinha, né? Vocês já pegaram a observaçãozinha. Então, quanto é que vai dar aí, ó? Raiz de 3 elevado a 2, corta, aqui fica quanto? 3. Show de bola? Então, o que eu tenho aqui, resumindo tudo, ó? Nessa primeira expressãozinha aqui, ó, nesse primeiro colchetezinho, ó, desse colchetezinho, ó, o que eu tenho? A resposta aqui eu já tenho que é 3, tá certo? Aqui é 3. Então, vamos organizar, ó. Eu vou ter 5 mais 3, beleza? Aqui, ó, 5 mais 3, vezes, agora eu vou entrar nas chaves, ó. Vezes o quê? 8 menos 4, vezes o que tem desse colchete? 3, não é isso? 3 mais 3 e fecha chaves, tá certo? Então, vamos resolver agora quem? As chaves. Resolvendo os parênteses, já resolvendo os colchetes, agora vamos para as chaves. Quanto é que vai dar aqui, ó? Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3, fica quanto? Menos 12, né? Então, vai ficar assim, 8 menos 12 mais 3. Tranquilão? Quanto é que eu vou ter aqui, ó? 8 menos 12 vai dar menos 4 mais 3. Turma, se liga aqui, ó. O que foi que eu fiz? Quando eu tenho os números, ó. Peraí.
Presta atenção aqui porque aqui deu menos 4. 8 menos 2. 8 mais 12. Quando eu tenho uma soma, soma os números, 8 mais 2, né? Dá 20. E repete o sinal, dá mais 20. Beleza? Tranquilo. Agora, quando eu tenho um menos aqui, o que, que eu vou fazer? Vou fazer a subtração, né? 8 menos 12. 8 menos 12 vai dar quanto? Vai dar 4, tá certo? E aí, o sinal vai ser positivo ou negativo? Quando eu subtrair, tá certo? Ah, professor, sempre vai ser negativo? Toma cuidado. Não, nem sempre. Porque 8 menos 12, o que, que eu vou fazer? Subtrai os números e dá o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? É o 8 mais 8 ou o menos 12? O 12 é maior. Então, quem é o sinal do 12? É o menos. Por isso, quando eu fizer a subtração, ó, faz a subtração e dá o sinal do maior, tá certo? Faz a subtração e dá o sinal do maior. Agora, se eu fizesse assim, ó, bem de boa, tá certo, galera? Bem de boa. Então, eu vou ter assim, ó, se eu tivesse assim, ó, 12 menos 8. Olha aí, ó. Né? Eu não tenho um positivo e um negativo, então eu vou subtrair, ó. 12 menos 8, 4. Quem é o sinal do maior? O 12. Então vai ficar o quê? Mais 4. Tá certo? Uma subtraçãozinha simples aqui, ó. Toma cuidado só nesse caso. Tá certo? Quando vai dar menos aqui, ó. Beleza? Então já sei que 8 menos 12, ó. 8 menos 12, opa, sinais opostos. Subtrai, dá 4. Repete o sinal do maior, que é o 12, então fica menos 4. E finaliza aqui, ó, menos 4 com mais 3, ó, sinais opostos, subtrai. 4 menos 3 dá 1. Quem é o sinal do maior? O menos 4, então fica o quê? Menos 1. Então, tudo isso daqui, turma, ó, na realidade, ó, tudo isso daqui, deixa eu colocar aqui, ó, tudo isso daqui, ó, ficou o quê? Menos 1, tá certo? Então, na realidade, o que é que eu tenho? Eu tenho, dentro das chaves, vale quanto? Menos 1. Então, a resposta vai ficar o quê? 5 mais 3 vezes o quê? Menos 1, não é isso? Então, vai ficar, ó, 3 vezes menos 1, tá? Menos 3. 5 menos 3 vai dar quanto? 2, tá? Resposta, letra A. Show, né? Vamos seguindo aí. E a gente fecha aí com essas duas questõezinhas. Vocês percebem que dentro das questões eu vou descascando muita coisa mesmo para vocês tirar essa ilusão de negócio de matemática básica é besteira, tá certo? O aluno se ferra muito na matemática porque ele não dá valor à matemática básica. Ele quer começar de cima, ele quer construir um prédio começando de cima, mas a base, se não estiver bem feita, não vai dar muito certo, né? Então, faça a base bem feita da matemática, que o restante vai ficar de boa mesmo, vocês dominando as operações da matemática e conseguindo interpretar a parte de logaritmo, exponencial, vai ficar, ó, tranquilíssimo, tá certo? Vamos resolver a 3 a 4 e aí a gente fecha essa aula 1 bem legal, tá certo? Questão 3. Qual é o valor da expressão numérica 64 elevado a 1/3 mais 7 elevado a 0, menos 5 vezes 16 elevado a 0,5. Aqui eu vou descascar e puxar várias observações aqui, ó. Esse 1/3, esse 0,5 e esse 0, tá certo? Olha aí, ó. Só numa besteirinha dessa aqui eu consigo puxar várias coisas com vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. 64 elevado a 1/3. Professor, 64 elevado a 1/3? Sim. O que vocês vão fazer, ó? É a mesma coisa, ó. Olha aqui, turma, ó. Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Falei no slide aqui passado, tá certo? Por quê? Eu expliquei. Só voltar o vídeo aí que vocês vão saber como é que eu transformo aqui. De raiz para potência e de potência para raiz, tá certo? E aí, ó. Se eu tivesse assim, 64 elevado a 1/3, como é que eu transformaria isso daqui em raiz? Ficaria o quê? Raiz quadrado é cúbica. Ó, cúbica, né? Cúbica de quanto? De 64. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar um número que eu multiplicando por ele mesmo 4 vezes vai dar 64. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? 8. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar quanto? 27. E 4 vezes 4 vezes 4 vai dar o quê? 64. Opa!
Então, raiz cúbica de 64 vale quanto? 4, beleza? Então, aí, ó, você já saca a ideia. Professor, tem outra forma de fazer? Tem, tá certo? Tem outra forma de fazer. Por quê? O 64 eu poderia escrever como? 64 eu poderia escrever ele como? Por 4 elevado a 3. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então, 4 elevado a 3 vai dar o quê? 64. Aí eu faço o quê? Potência da potência. Potência da potência, o que eu faço? Eu faço a multiplicação desses três números, tá certo? Existem várias formas aí, vocês já perceberam de fazer, ó. Então, vou fazer o quê? Ó? 3 vezes 1/3, eu corto 3 com 3, vai dar 1. Então, resposta 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que 4, tá certo? 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que 4. Ou seja, trocando aí em miúdos aí, ó, 64 elevado a 1/3, tu já coloca aqui, ó, que vale quanto? 4, tá certo? Então, vamos lá. Próximo, 7 elevado a 0. Turma, anota. Todo número elevado a 0 vai dar quanto? 1. Sempre, sempre. Todo número elevado a 0 é 1. Não confunda. Não confunda 7 elevado a 0 e 0 elevado a 7. 7 elevado a 0 vai dar 1 e 0 elevado a 7 vai dar 0. Tá certo? Não confunda. Todo número elevado a 0 fecha 1. E qualquer número, onde tem uma base 0 vai dar o quê? 0. Não importa. 1 milhão elevado a 0, 1. 0 elevado a 1 milhão, 0. Tá certo? De boa aí. Segue o bonde. Segue o bonde. Agora para o próximo. Ó. Professor, expoente decimal existe? Existe, turma. Presta atenção. Principalmente eu queria que vocês anotassem esse 0,5 e o 0,25. Eu quero que vocês tenham em mente esses dois números aqui, ó, essas formas, tá certo? Quero que vocês tenham em mente essas duas formas aqui do 0,5. O 0,5 eu posso escrever ele dessa forma. 1 meio, tá certo? Porque não é 50%. E o 0,5, eu vou deixar só essas duas formas. O 0,5 você pode escrever ele decimal ou meio, beleza? O decimal ou meio, forma fracionada. 0,5 eu posso escrever ele como? Eu posso escrever ele 1/4. 1/4 é 25%, tá certo? Eu não vou entrar nem na porcentagem, eu escrever mais duas formas, que é a questão da porcentagem, mas deixa para lá. Nessa aula inicial eu vou deixar ela na forma decimal e na forma fracionada. Então memoriza, 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. 0,25 é a mesma coisa que 1/4, tá certo? Então, show de bola. Então, vamos lá. Professor, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, ó. 16 elevado a 0,5, vamos reescrever, ó. Vamos repaginar as coisas, ó. É a mesma coisa que 16 elevado ao meio. E aí, ó, tu já sabe que o exponencial transformado em raiz, se for elevado ao meio, é raiz quadrada. Se for elevado a 1/3, é raiz cúbica. Então, o que eu vou escrever? Eu quero saber quanto é que vale a raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 fica mole, que vale quanto? Raiz quadrada de 16 vai ficar mole, que vale quanto? Vale 4, não é isso? Então, raiz quadrada de 16 vale 4. Show de bola? Entenderam a ideia? Ó? Então, uma coisa, turma, a gente vai puxando outra, tá? Então, 16 elevado a 0,5 vai dar o quê? Vai dar 4. Legal? Vamos juntar tudo, ó. Juntando tudo, eu tenho aqui 4 mais 1 menos 5 vezes o quê? 4, tá certo? Vamos fechar as coisas aqui, ó. Primeiro resolve aqui, ó. Raiz e potência. Depois o quê? Multiplicação e divisão, soma e subtração. Tem multiplicação? Tem. Então, tem uma multiplicação aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20. Então, fica o quê, ó? 20 aqui. 4 mais 1 é 5, menos 20. Então, aqui ficou o quê? Menos 15. Toma cuidado, tá certo? Toma cuidado que nessa questão tinha uma pegadinha. Então, resposta aqui, resposta letra A, não é? Resposta letra A, dá menos 15. O aluno que não tá atento, ó, ele poderia fazer o quê? Ó? Ele poderia errar bem aqui sim, ó. 4 mais 1, tá certo? Menos 5 vezes 4.
Aí o cara faria assim, ó. 4 menos 5 ficaria o quê? Menos 4 vezes 4. 4 menos, menos 16 vai dar o quê? Vai dar menos 12. Turma, cuidado, tá? Não é assim. Porque primeiro resolve a multiplicação, depois soma e subtração. Essa daqui seria a maneira errada, tá certo? Então tá aí, a gente fechou, tá? A primeira aula. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula sobre matemática básica. A gente tem mais 3 aulas e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!